Eu vou direto de Brasília trazer informações também com Sávia Barreto, que já está aqui com a gente. Sávia, uma ótima tarde para você, Sávia. Ótima tarde, Joelson. Hoje um dia um pouco tenso aqui em Brasília, mas as coisas se encaminhando com muita investigação da polícia para esclarecer todos os fatos que ocorreram ontem aqui na Praça dos Três Poderes. É a Sávia falando direto da Praça dos Três Poderes, onde ontem se registrou esse atentado, né? Esse ato que até aqui considerado isolado pela polícia. Nós vamos colocar aqui as imagens que foram colocadas, inclusive, no ar pelo SBT, mostrando o momento da explosão em frente ao Supremo Tribunal Federal. Você está vendo aí os seguranças do STF lá de Brasília fazendo a abordagem ao homem, depois a análise no corpo do autor do atentado, um homem que atende por Francisco Luiz, é o nome dele. E nesse momento, você está vendo a imagem do corpo dele sendo periciado com a ajuda de um robô antibombas. Porque no corpo do rapaz, autor do atentado, desse homem, que é autor do atentado, havia bombas ainda amarradas. E por isso foi feito todo um isolamento da área. Essas são as imagens do momento em que ele joga o artefato, né, a bomba que explode perto do Supremo Tribunal Federal. E momentos depois ele segue para o estacionamento lá da Câmara dos Deputados, onde também um carro acaba explodindo. Olha só as imagens do momento em que o carro explode, né? O bagageiro estava lá cheio de bombas. Essa imagem é no estacionamento da Câmara dos Deputados. Aqui está o Palácio da Alvorada, aqui a Praça dos Três Poderes, né? Sede do Supremo, e aqui o carro explodindo com fogos de várias naturezas, inclusive fogos de artifício também. Para você entender exatamente onde é essa região, temos um mapa que mostra o local onde aconteceram as explosões. Olha só, aí na tela, para você. Aqui é a imagem da Praça dos Três Poderes, tá? Essa parte cinza toda aqui é a Praça dos Três Poderes. Aqui a sede do Supremo Tribunal Federal. Aqui fica o Congresso, onde trabalham os deputados, e lá mais à frente o Palácio da Alvorada. A primeira explosão aconteceu aqui, em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. E a segunda, nesse estacionamento, aquela imagem das explosões em sequência do carro acontecem em um estacionamento que fica a alguns metros, alguns quarteirões lá da sede do Supremo Tribunal Federal, e as explosões acontecem nesses dois pontos. Esse ponto aqui, ó, que você está vendo, aqui do Supremo Tribunal Federal, da Praça dos Três Poderes, é exatamente onde está a Sávia Barreto. E aí, Sávia, eu volto para você em Brasília, para que você diga um pouco para nós qual é a situação nesse momento. A gente está vendo aí áreas isoladas do local onde você está. É o local que foi... Normalmente esse isolamento existe aí ou é em função dos episódios de ontem? É em função dos episódios, é aberto, tem muito turista principalmente já no final da semana. A gente vê que agora o trânsito está liberado, tem ônibus passando, tem carro, mas para estacionar não é possível. Só é possível estacionar no início aqui do eixo, né, do eixo monumental, como a gente fala, e aí você tem que vir andando quem tiver algum compromisso. Agora, eu estou na frente do Supremo Tribunal Federal, vou pedir para o Diego, nosso cinegrafista, mostrar para a gente o estacionamento do Supremo e... Pode mostrar, Diego. E o anexo 4 da Câmara dos Deputados. O anexo 4, ele fica em frente a esse prédio amarelo que a gente está vendo. É pertinho, eu costumo estacionar todos os dias aqui nesse estacionamento que vocês estão vendo e vou andando para o anexo 4, que é onde a gente entra para o Salão Verde, para a Câmara dos Deputados. Tem guardas lá, é feita uma vistoria para quem tem algum metal, mas é tudo muito simples. Qualquer cidadão pode entrar no Congresso Nacional. E essa foi a distância que o Francisco Vanderlei, ele percorreu. Pode mostrar aqui, Diego. De lá até aqui é onde os artefatos foram explodidos aqui no Supremo. Eu vou pedir para o Diego também mostrar o Palácio do Planalto, o quanto que é relativamente perto, Palácio do Planalto, onde o presidente Lula agora está despachando. Ele não cancelou a agenda dele, Joelson, manteve reunião com embaixadores, com representantes diplomáticos, lembrando que semana que vem tem a reunião do G20 no Rio de Janeiro, que inclusive segurança está sendo redobrada lá, vai receber o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da China, o presidente da França. Então, todas essas organizações estão sendo mantidas
e ali a gente não consegue entrar no Planalto. Muitas vezes vocês acompanham pela transmissão da Cidade Verde, a gente entra lá do Planalto, mas dessa vez não é possível, está tendo uma restrição a esse acesso. Por isso que a gente está aqui na frente do Supremo Tribunal Federal. E essas grades, Diego mostra que as grades, elas não costumam estar aqui, né? A gente tem acesso irrestrito à imprensa, à população, costuma ter vendedores, inclusive, de artefatos, lembrancinhas para turistas. Inclusive, a gente está vendo agora, tem turistas aqui, né? Já tinham viagem programada, estão aqui fazendo registros fotográficos também, Joelson. Mas é um clima de tensão, né? Ontem era uma quarta-feira comum, estava sendo discutida escala 6x1, esse projeto da deputada Érica Hilton do PSOL de São Paulo, estava sendo discutido corte de gastos, então era uma agenda institucional, protocolar, e esse atentado que a polícia está investigando como atentado terrorista, porque utilizou métodos terroristas, agora mudou tudo e mudou inclusive o impacto sobre aquele projeto de anistia aos envolvidos nos atentados do 8 de janeiro aqui em Brasília, 1 ano e 10 meses depois. Olha, Sávia está lá em Brasília, está trazendo para a gente do exato local onde aconteceu o atentado protagonizado por Francisco Vanderlei Luiz. Esse homem, nós vamos tentar entender um pouco mais. Inclusive, olha só, tem uma fala de uma mulher que estava na parada de ônibus, uma funcionária do Tribunal de Contas da União, que viu o momento das explosões. E ela falou, inclusive ao SBT, a respeito dessa percepção, né, dela no momento dos atentados. Vamos ver. Na verdade, eu estava parada para pegar a condução para ir embora o ônibus e simplesmente o cara passou do meu lado e de várias outras pessoas e fez assim. Eu era uma pessoa normal, como qualquer outra, a gente não presta atenção em quem está do nosso lado. E ele simplesmente andou mais ou menos, acho que em torno de uns 30, 40 segundos, eu não sei informar. E a gente ouviu o primeiro barulho. Quando a gente ouviu o primeiro barulho, a gente virou, todos nós. Depoimento da mulher que viu o rapaz um pouco antes, né, dos atentados e estava saindo ali da sede do Tribunal de Contas da União, de onde ela é servidora. A polícia fez um trabalho de buscas na casa, que era alugada pelo Francisco Vanderlei, e lá encontrou outros artefatos também. Essas aí são imagens do local lá onde ele morava, ele que é de Santa Catarina, mas estava vivendo em Brasília, e está aí as imagens do trabalho feito por policiais militares, pela Rocan, um trabalho de levantamento de busca e apreensão no endereço onde ele morava, e outros artefatos foram encontrados também. E as imagens mostram, Sávia, que um dos locais contra o qual ele atentou, né, um dos locais contra os quais ele atentou, foi essa estátua que a gente está vendo. Ele estava muito perto dessa estátua da Justiça, que está aí mais ou menos em cima do seu ombro direito, né, Sávia? Vou pedir até para o Diego mostrar a parada de ônibus, Joelson, porque você falou do depoimento. Pode mostrar, Diego, é muito pertinho. Então, ele veio andando dessa parada de ônibus que a gente está vendo e pode mostrar, Diego, para cá. E veio vindo até o Supremo Tribunal Federal, até essa estátua. Ontem, como vocês viram nas imagens, não tinha essas grades. A polícia com uma investigação muito rápida, muito célere. Polícia Federal, mas também a Polícia Civil, porque a polícia do governo do Distrito Federal, do GDF, é responsável pela segurança aqui desse entorno que está sendo redobrada. A gente não teve sessão no Senado, a gente não teve sessão na Câmara. Tem um movimento bem restrito, mas ainda tem um movimento de alguns servidores aqui hoje em Brasília, Jorge. Como você disse, Sávia, foi o dia ontem era movimentado em Brasília, como costuma ser, mas estava em debate as discussões em torno da escala de trabalho, da jornada de trabalho 6x1. E aí a deputada Érica Hilton estava lá no Palácio do Planalto concedendo uma entrevista coletiva e durante a entrevista foi captado o som das explosões. Vamos ver. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência. No áudio a gente percebe o impacto, a força dessas explosões. Erivaldo Barbosa, momento que, claro, leva o brasileiro a lembrar do 8 de janeiro. Claro. E pensa, né, o quanto tem sido difícil a condução das questões políticas no país, apesar das circunstâncias típicas desse caso, né? Foi um fato isolado, desastrado.
tentando ser terrorista, provocar algo de maior impacto, resultado que ele acabou se explodindo, morreu no ato, mas gera uma grande repercussão, gera um enorme poder de avaliação dessa circunstância associado ao 8 de janeiro e, como a Sávia disse bem, descrevendo aí no local onde praticamente aconteceu tudo ontem à noite, gera todo esse fato de incerteza. Agora, é claro que isso tudo será elucidado, é o que a gente espera, e o mais rápido possível, pelas investigações, tanto da Polícia Civil do Distrito Federal, como também da Polícia Federal, Joelson. Agora, sabe, ontem o deputado Sóstenes Avelino falou a respeito do momento e ele suspende, né, a sessão, determina a evacuação da área ou orienta em torno da evacuação da área e mostra até um pouco das dificuldades de compreensão do que estava acontecendo naquele momento, né, sabe? Olha, foi uma dificuldade, porque estava tendo uma sessão, ele que é do PL, discutindo um projeto de ampliar a isenção dos tributos das igrejas evangélicas e muitos deputados, principalmente de esquerda, do PSOL, estavam reclamando, dizendo que não estavam se sentindo seguros, que a imprensa estava anunciando que tinha tido um atentado terrorista e eles queriam que a sessão fosse encerrada. As bombas foram ouvidas a partir de 7h30 da noite e o deputado encerrou a sessão só após as 9 horas. Queria concluir a votação do projeto, mas não foi possível, justamente por conta dessa pressão, mas a gente já vê um pouco como é esse clima em Brasília, Joyce. Muito bem. Vamos ver o que disse o deputado no momento em que determinou a suspensão da sessão. Eu estava muito mais preocupado com a nossa saída em segurança do que encerrar ou não a sessão. Essa era a minha preocupação e eu estava falando com o chefe de segurança o tempo todo. E prova é que assim que eu tive a confirmação do óbito, que vocês já tinham noticiado, eu imediatamente já suspendi a sessão e fomos tomando as medidas com segurança para todos. O que foi dito assim? O que aconteceu? O que foi dito pela segurança é de que estourou um carro no pátio do pátio 4, do anexo 4. Uma pessoa se explodiu, que veio a óbito próximo ao STF, e caiu um drone nas imediações da Câmara, que não sabem o que tem esse drone, de onde era, se foi abatido, eles ainda não têm essa informação precisa. Na oportunidade, no momento em que tudo aconteceu, ainda um pouco sem as informações completas em torno desse atentado de Francisco Vanderlei Luiz. E aí fica essa pergunta, quem é esse homem? Quem era Francisco Vanderlei Luiz, que é o autor desse atentado e que depois tirou a própria vida? Ainda não se sabe se de maneira desastrada ou intencional. Mas ele está aqui, ó. Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, é filiado ao PL, foi candidato a vereador em 2020 e é de Rio Sul, Santa Catarina, mas estava em Brasília há 4 meses. E se autoproclamava empreendedor, falava que era empreendedor e vendedor de objetos, enfim, como se fosse vendedor ambulante. A própria família já não tinha contato com ele há alguns meses. Então, ele tinha essa filiação partidária. E a gente tem aqui algumas imagens que mostram um pouco desse perfil dele e das situações que o envolveram um pouco antes desse atentado. Aqui é a imagem de 2020, quando ele foi candidato a vereador lá numa das cidades do interior de Santa Catarina, a filiação partidária dele, o momento em que ele faz o registro dele na Justiça Eleitoral, e tem as fotos das conversas que ele travava consigo mesmo. Ele mandava mensagens para ele mesmo aqui na tela para você. Olha só, essa daqui é uma imagem de um sábado em que ele fez uma foto dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. E ele mesmo tirou essa foto, mandou o print para ele mesmo, está aqui, ó, ele dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. E lá, nas conversas, nós vamos mostrar, ele fala o seguinte, ó, deixaram a raposa entrar no galinheiro, ou não sabem o tamanho das presas, ou é burrice mesmo. Aí ele faz aqui uma citação a Provérbios. E no outro print, ele coloca sinais de que ele estaria realmente pensando na possibilidade de um atentado. Ele simula aqui uma conversa de um pai e um filho, em que o filho faz uma pergunta se ele era ou não um terrorista, né? Pai, o tio França é ou não terrorista? O pai responde, não sei, meu filho. Não, ele não é, não tinha Bíblia. Enfim, eles vão falando aí uma conversa
maluca, né, em torno dessa questão do atentado. Lembrando, esse diálogo é fictício, ele mesmo criou, ele mesmo enviou para ele mesmo. Era uma relação de ódio com o poder que levou a esse tipo de conduta. E aí, Lívia, você reforça a ideia de que não era uma pessoa que gozava das suas faculdades normais. Né? Não, completamente. Pelos diálogos, né? São muitas conversas que foram disponibilizadas pela polícia em que é possível ver que, de fato, o tio França, como ele se intitulava, não estava nas suas capacidades mentais. Mas isso não isenta de uma responsabilidade mesmo, né, que pós-morte, de um atentado contra a democracia. Foi um ato de terrorismo contra os poderes que equalizam, que cuidam do Brasil. Então, existe, sim, uma necessidade de que cada um dos responsáveis pelos poderes brasileiros, o presidente da República, os presidentes do Congresso e também todos aqueles que participam do processo democrático, reforcem a isonomia, reforcem a integridade e a lisura do processo democrático brasileiro. Porque são pessoas como essa que são tidas ali como desequilibradas ou que não têm as suas faculdades mentais e, por isso, se isentam de qualquer responsabilidade em promover atos terroristas, atos violentos em prol de alguma política, em prol de algum partido ou de algum ideal. Isso não é uma novela quixotiana. A gente está em um processo democrático e precisa, sim, ter o cuidado da polícia, ter o cuidado dos poderes e entender que, por mais que existam aí essas pessoas que lutem contra moinhos de vento, né, que coloquem ali a segurança dos brasileiros em risco, elas precisam sim ser responsabilizadas antes de uma tragédia, como foi essa que ele coloca ali no meio da praça pública de Brasília e acaba falecendo em torno disso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou a respeito do assunto, né, ele concedeu uma entrevista logo depois do ocorrido, falou a respeito, inclusive, das medidas de segurança que são tomadas desde o dia 8 de janeiro. O acontecimento de 8 de janeiro foi um acontecimento muito relevante, muito significativo, muito triste também e, obviamente, mudou todos os padrões de segurança de todos os poderes, né, de todos os prédios dos 3 poderes. Eu acabei de terminar a sessão do Senado e ainda não fui oficialmente informado das exatas circunstâncias do que aconteceu. Há apenas a recomendação de o fechamento dos arredores da Praça dos 3 Poderes e, obviamente, um estado, nesse momento, de investigação sobre o que aconteceu e de precaução. Então, a Polícia Legislativa do Senado está cuidando, a Polícia Legislativa da Câmara também está cuidando e as forças de segurança do Distrito Federal já estão em atuação. Eu recebi um telefonema agora há pouco da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, me informando justamente isso, que eles estão investigando os arredores, porque, obviamente, o risco não está totalmente dissipado. Então, obviamente, que é um momento de se aferir as circunstâncias e, obviamente, todos terem a cautela devida e as precauções devidas. É natural que, diante de um acontecimento desse que foi noticiado, uma pessoa morreu, um carro teve fogos também, então, óbvio que agora toda a força de segurança tem que estar em alerta nesse instante. Por isso, o reforço dessa segurança em todos os prédios do Palácio Planalto, ao Supremo Tribunal Federal, passando, evidentemente, pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado falou aí sobre o carro, né, no estacionamento. Nós temos a imagem aí, que você vai ver na tela, no Jornal do Piauí, desse estacionamento que faz referência o presidente do Senado. Agora, Sávia, ele falou a respeito de medo, né, de segurança e coisas desse tipo, as incertezas. O clima ainda é de incerteza ou já se sabe que ou se trabalha com a ideia de um ato isolado, de uma pessoa que pensou isso sozinha, realizou e agora, depois de ter falecido, assunto encerrado? Há uma possibilidade de outras hipóteses em questão? Existe uma preocupação, uma tensão, especialmente nesse contexto, Joelson, do G20 que acontece semana que vem no Rio de Janeiro. Inclusive, o presidente Lula já vai, no final de semana, participar do encerramento do G20 social. Então, existe sim uma preocupação e as falhas de segurança, elas são claras depois desse episódio. Então, deve-se aí, de fato, repensar um pouco a segurança no entorno da Praça dos 3 Poderes, nas sedes dos poderes, mas, acima de tudo, tem uma consequência política. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, ele
estava participando de um evento no Conselho Nacional do Ministério Público e disse que não é possível desvincular esse ato que aconteceu ontem aqui em Brasília do 8 de janeiro, que há uma relação porque existe uma circunstância comum, que é o clima de extremismo político, de radicalismo nas posições ideológicas. Então ele faz esse vínculo, ele que está responsável por cuidar desse inquérito. A gente sabe que a Polícia Federal está investigando, a Polícia Civil também aqui do Distrito Federal, mas já existe aí de fato um cenário que a gente avalia de poucas chances de prosperar hoje aquele projeto de anistia que está na Câmara dos Deputados. Existe ali uma discussão no início para diferenciar os participantes, né, do 8 de janeiro de maior potencial ofensivo, de menor potencial ofensivo, e hoje o clima é diferente, o clima é de fato de que esse projeto dificilmente seja aprovado. Isso reflete, claro, na elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que contava com essa anistia para poder disputar novamente a eleição de 2026. Então tem, de fato, consequências políticas, sim, e um reflexo principalmente na direita. Olha, o deputado federal, presidente da Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados, Júlio Arcoverde, falou a respeito desse momento de dificuldade vivido em Brasília. Eu estava na hora ainda, estava saindo da Câmara, quando uma jornalista, colega de vocês, me informou que tinha acontecido esse atentado, esse estouro dessas bombas, e é justamente num estacionamento que ele fica entre a Câmara e o Supremo, né? Mas eu vejo com muita tristeza, voltar aos tempos atrás de terrorismo praticado no Brasil. A gente tem que, o esforço todo da Câmara, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, para que a gente consiga o mais rápido possível solucionar esse problema, identificar quem foi, os motivos e não deixar que uma página tão negra da história política brasileira se atualize nesses dias. A situação vivida em Brasília é realmente de muita tensão. O deputado federal Júlio Arcoverde falando a respeito do tema.